Como foram os últimos passos de Jesus? Do julgamento à crucificação, a Via Dolorosa é o caminho mais importante para os cristãos, e nós viemos até Jerusalém para te mostrar cada detalhe dessa jornada. No Santo Sepulcro, o local exato onde ficou a cruz, a pedra onde o corpo foi colocado e o túmulo de Jesus. É o que você confere a partir de agora. A gente vai conhecer agora o caminho mais importante para o cristianismo, que é esse aqui que está passando exatamente do meu lado, que é conhecido como a Via Dolorosa ou Via Crucis, como você preferir, que basicamente são as 14 estações que Jesus passou, desde o momento que ele foi condenado até a morte. E por que eu estou falando desse local? Porque aqui é a estação número 1 e 2. A 1 fica aqui desse lado, que inclusive você consegue ver o símbolo aqui do número 1, que é onde Jesus foi condenado, porque a gente está no local onde funcionava a fortaleza dos romanos. Então aqui ele foi condenado. E aqui desse lado é a estação número 2, que foi onde Jesus recebeu a cruz para carregar por toda a Via Dolorosa e a coroa de espinhos, que hoje está representada por duas capelas. Então uma capela representa a cruz, a outra capela representa a coroa de espinhos. Então a gente vai começar a Via Dolorosa e vai mostrar para vocês como é esse caminho tão importante até a gente chegar no túmulo de Jesus, que é o Santo Sepulcro. A primeira igreja é a da flagelação, que, como o próprio nome indica, é onde Jesus foi flagelado, recebeu as vestes púrpura e a coroa de espinhos. A segunda representa o ponto onde ele recebeu a cruz, para carregá-la durante todo o percurso. A gente chegou agora nas estações 3 e 4. Fica uma do ladinho da outra. A 3 é quando Jesus cai pela primeira vez e a 4 é quando ele encontra sua mãe Maria aqui, que acolhe ele um pouco ali naquele momento. Então são uma do lado da outra, e uma curiosidade é que desse lado aqui hoje tem uma igreja armênia. Olha só que curioso. Então bora continuar. A quinta estação é o ponto em que Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Preste atenção nessa pedra mais escura que o restante da parede. E aqui onde eu estou colocando a mão agora, Jesus também se apoiou, colocou a mão aqui durante o percurso da Via Dolorosa. Por isso, esse lugar na quinta estação é muito tradicional, muito emocionante. As pessoas param aqui de fato para fazer esse mesmo símbolo, né? Colocar a mão onde Jesus se apoiou. Na sexta estação, Verônica tira o lenço da cabeça e enxuga o rosto de Jesus, um gesto de muita coragem para a época, e por isso é representado na Via Crucis. Uma informação importante: Jerusalém é dividida em 4 bairros e a Via Dolorosa hoje está no bairro muçulmano. E aí, a partir desse ponto, a gente encontra muito comércio pelo caminho, de artigos religiosos a produtos em geral, mesmo bem próximo das estações. Um pouco mais à frente, bem em cima dessa barraca de pães, está a 7ª estação, que representa a segunda queda de Jesus. A
A gente acabou de passar pela estação 7, que fica ali na esquininha, que foi quando Jesus caiu pela segunda vez. E a gente sobe agora pela primeira vez quando a gente está do lado de fora da cidade velha de Jerusalém. E aqui é a estação número 8, que é quando Jesus encontra as mulheres fora já da cidade. Então é muito importante, que é como se ele encontrasse o povo mesmo. E aqui você também, as pessoas vêm, passam a mão sempre, quem está passando, para dar sorte. Então bora continuar aqui a Via Dolorosa. Momento curiosidade, a gente está chegando aqui na estação número 9, que é a terceira queda de Jesus, mas para chegar da estação 8 para 9 tem que fazer um desvio, não tem continuidade, afinal de contas a cidade foi sendo construída depois da época de Jesus, então não tem o caminho direto, tem que fazer um desvio. E aqui a estação número 9, ela é a última fora do complexo do Santo Sepulcro. As estações 10 a 14 já ficam lá dentro, é para onde a gente está indo agora. A gente chegou no final da Via Dolorosa, no local que é o mais importante, o mais sagrado do cristianismo, que é o Santo Sepulcro, que é esse aqui atrás de mim, que é uma igreja onde estão as estações de 10 a 14. A 10 é essa janela aqui, que é onde Jesus foi despido de suas vestes, e lá dentro tem desde o local da crucificação, quando ele foi pregado na cruz, até o seu túmulo. Então a gente vai conhecer agora, é um local sempre muito cheio, com muita gente, todo mundo quer conhecer. Como eu falei, é um local de extrema importância, muito sagrado. E para você ter ideia, para você visitar exatamente o local onde é o túmulo de Jesus, algumas vezes faz fila de 2 horas. Então você tem que vir aqui com tempo, primeiro para apreciar esse local com uma importância absurda, e também porque pode ser que leve tempo para você conhecer aqui. Então tá super cheio, mas a gente vai lá e vai tentar mostrar para vocês o máximo que a gente conseguir. Afinal, é um local que a gente está muito feliz de conhecer, poder mostrar para vocês. Tenho certeza que vai ter muita emoção, afinal, nossa primeira vez, eu acho que vai ser bacana. Então bora conhecer o Santo Sepulcro, eu vou para lá. A 11ª estação representa o momento em que Jesus é pregado na cruz. E bem ao lado, um dos pontos mais concorridos, é a 12ª estação, o local onde estava a cruz, ou seja, o ponto exato em que Jesus morreu. Muitos fiéis trazem panos e passam no pequeno buraco que fica embaixo do altar, um lugar com intensas manifestações de fé. O que você viu agora foi o local de crucificação de Jesus. Então é onde estava a cruz, onde ele foi pregado, onde tudo aconteceu. E de lá ele foi retirado e trazido para esse local aqui, onde tem essa pedra, que o corpo dele foi colocado nesse local e limpo, né? O sepultamento era assim, né? Eles traziam, eles limpavam, eles enrolavam em panos e faziam o sepultamento. Então essa parte depois da crucificação que o corpo foi colocado é exatamente aqui. Por isso que você está vendo as pessoas ali passando as coisas, passando a mão, rezando, agradecendo. É tudo aqui.
gente chegou agora no local mais importante, mais sagrado, que é esse que está aqui atrás de mim, que é o túmulo de Jesus. Realmente é lindíssimo, mas claro, por ser tão sagrado, existem algumas regras. A primeira é que você tem que pegar uma fila para visitar, que é grande, então você tem que ter paciência, se você quiser realmente ver aonde é o local, e entender que tudo é muito rápido, então são 2 salinhas pequenininhas. A primeira é mais para esperar, depois entram 4 pessoas por vez no túmulo mesmo, e fica uma pessoa ali controlando, uma do lado de fora, uma dentro dessa antessala, e você tem que ser muito rápido, então é mais para ver, colocar sua mão, agradecer e entender um pouquinho da importância desse local. É claro que a gente vai pegar a fila e vai conhecer por dentro também, mas infelizmente a gente não vai poder mostrar para vocês, porque é proibidíssimo filmar e fotografar ali dentro. Na verdade, aqui você já não pode, do lado de fora sim, mas ali não tem como mesmo. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bonito. A gente vai colocar mais umas imagens daqui de fora que vale a pena demais.